Olá, meus amigos, minhas amigas, freirianos e freirianas. Como vocês podem ver pelo cenário, hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vim gravar na cozinha hoje, porque eu resolvi conversar com vocês sobre um assunto que eu quero brincar um pouco para tornar esse assunto agradável para você. A pergunta é muito simples. Do que você se alimenta? Estou falando você educador e educadora, obviamente. Essa pilha de livros aqui, meu computador, esses livros aqui na minha frente, o meu bloco de anotações, são o meu alimento. E eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso, porque acredito que nós temos um grande avanço para fazer juntos. E eu gostaria de compartilhar com vocês como que eu me alimento com isso tudo, né? E dar dicas de como vocês podem se alimentar, seja com livros ou com outras coisas. Mas por que eu estou falando de alimento? Porque o alimento é o que sustenta a gente. Na nossa cozinha é onde a gente prepara o nosso alimento. Eu acredito que vocês devem se fazer como a gente aqui em casa, devem cuidar da cozinha de vocês. Manter ela sempre limpa, organizada, com os alimentos nos seus devidos lugares, as coisas na geladeira para não estragar. Não é assim? Eu acredito que seja. Então, eu quero fazer essa metáfora aqui com vocês, dizer o seguinte: a mesma coisa você deve fazer com a tua preocupação com os teus estudos e com a tua vida profissional enquanto educador, enquanto educadora. E quero sugerir alimentos para vocês, mas não alimentos que vocês vão comer hoje de meio-dia, ou amanhã de meio-dia, ou amanhã à noite. Quero sugerir alimentos para vocês se tornarem grandes profissionais da educação, pessoas que vão avançar na carreira profissional, porque fazem algo que os outros não fazem, se alimentam com o alimento correto. Isso gera mais saúde profissional para vocês e qualidade profissional para vocês avançar. Vou fazer umas perguntas e vou respondendo, eu não quero estender demais esse vídeo aqui. Primeira pergunta, você se alimenta com leituras? Eu estou exagerando aqui porque eu estou, não sei se vocês sabem, em processo de mestrado. Então eu estou fazendo mestrado, então tenho que ler todo dia, toda noite, para poder produzir. Então a leitura me alimenta muito. O que você está lendo? Não tem como um profissional da educação que quer avançar na carreira não ter leitura permanente. Eu diria até diária. Ah, Ivânio, mas lê todo dia? Mas é claro que sim. Todo dia, toda hora. Se você não está dando aula, se você não está trabalhando, você tem que tirar um tempo, se programar para ler. Gente, a gente já disse isso nos nossos vídeos anteriores. Pode ser na fila do banco, no ônibus. Não é feio ler. Carregue um livro sempre com você. Qualquer livro que você precise ler. Então você vai criando o hábito da leitura, tá bem? À noite, depois de jantar, o que você faz? Você vai ver televisão? Por favor. Tá bem? Leia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Leia. É o único xingamento razoável que a gente pode fazer na vida, é xingar os outros. Leia. Porque se você não ler, você vai ficar para trás. E aí não adianta reclamar que as coisas não acontecem na tua vida, tá bem? Segunda coisa, você se alimenta de videoaulas. Esse é um alimento bem bacana, acessível, gratuito. Se você não tem dinheiro para comprar livro, a maioria dos livros que eu tenho aqui em cima da minha mesa tem resumos no YouTube. Veja, você não precisa nem ler o livro. Você já pode se aproximar do conteúdo dele, em grande medida e em grande parte feito com responsabilidade, porque esse tipo de livro de educação não é qualquer um que lê, não é qualquer um que resume. Então você pode acessar o conteúdo através de videoaulas. Acesse o YouTube, digita lá Pedagogia do Oprimido para você ver se não tem umas 300 aulas sobre Pedagogia do Oprimido. Se você tem alguma dificuldade de entender Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, só para citar 2 exemplos, vá para o YouTube agora, e você vai encontrar muito material explicativo, tá? E aí você vai organizando. Terceira coisa, você se alimenta do diálogo. Você dialoga com outros profissionais, com os seus companheiros de trabalho sobre educação, sobre que livro estão lendo, sobre que vídeo eles viram, sobre que conteúdo eles estão estudando e aprendendo mais. Você dialoga sobre a possibilidade de você fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado. Você projeta a tua vida no diálogo.
Freire disse que o diálogo é o pronunciamento do mundo novo, lembra? Mas ele é feito entre duas pessoas, entre três pessoas, entre os seres humanos, mediatizados pelo mundo. Dialogue sobre os teus sonhos. Você não pode ter vergonha dos teus sonhos. Próximo, você se alimenta da escrita? Eu tenho um bloco de anotação só para as ideias novas, que é esse daqui. Eu tenho o meu caderno, onde eu estou fazendo todas as anotações do mestrado. E eu tenho alguns arquivos, uma pasta específica no meu computador onde eu escrevo. Escrever é muito importante. É um exercício um pouco mais lento e difícil, enquanto a gente não tem o costume, mas ele é fundamental. Eu tenho um problema, a minha memória é fraca, então eu preciso anotar. Então eu criei um vício de anotação. Essa agendinha aqui está sempre comigo aonde eu vou. Está dentro da minha mochila, está sempre acessível, porque eu preciso dela para fazer os meus registros e resgatar os meus registros. Quando eu tenho ideia de um livro, quando eu tenho ideia de uma videoaula como essa, está tudo anotado aqui. Então, crie o hábito de ter uma agendinha, um bloco de anotações, é fundamental. Você escreve uma máxima que você cria, você anota, para depois você não perder, tá bem? Então, escreva. Agora, 2 alimentos que fazem mal para a saúde dos educadores. Tá bem? Eu já disse 3 saudáveis. Leitura, videoaulas, diálogo e escrita. 4 saudáveis. 4, não 3. 4. Leitura, videoaulas, diálogo e escrita. Se você não fizer essas 4 coisas, você vai ficar muito debilitado, muito debilitada. Então, use esses 4 alimentos. Agora, tem 2 venenos. Venenos que você tem que tomar muito cuidado, mas eu vou dar o antídoto, ok? Primeiro veneno, televisão. E aqui não quero ser moralista, não preciso. Eu não vejo TV há mais de 10 anos. Falando de programação, eu não assisto Faustão, eu não assisto Jornal Nacional, eu não assisto Fantástico. Eu faço outras coisas com a minha família, minha família também está nesse hábito. Nós visitamos pessoas amigas no final de semana e não fica vendo Fantástico. A gente à noite, a gente lê, a gente vê videoaulas, a gente brinca com a nossa filha, a gente faz outras coisas, porque a televisão machuca a gente por dentro e forma cicatrizes na gente. Faz a gente pensar em dor, em bobagem. Vejam, eu vou frisar de novo, eu não quero ser moralista, eu não tenho tempo para isso. Eu estou dizendo que você pode fazer outras coisas no tempo que você veria televisão. Por exemplo, ler. Por exemplo, escrever. Por exemplo, brincar com a sua filha. Por exemplo, pensar uma aula, um encontro pedagógico inovador. Ler um livro de dinâmicas pedagógicas. Você compreende que a televisão pode ocupar um espaço imenso na tua vida? Não vou nem falar em professor que vê novela. E não quero ser moralista. Mas a inutilidade da televisão brasileira está resumida nas novelas. Preste atenção nisso. Se você ainda gosta disso, não tem problema, tá? Isso é um problema que pode ser superado. Tá bem? Eu não estou querendo ser moralista, eu vou frisar. Segundo veneno é o nada. Você não lê, você não dialoga, você não escreve. Você está anêmico se você faz isso. Anêmica se você vive disso. Você não faz nada. Nada, nada, nada. Você não lê, você não escreve. Dizia o meu avô, você deixa correr um mês por 30 dias. Isso é muito perigoso porque o tempo passa e as pessoas passam por você. Porque se você não lê um texto hoje, tem mais de 1000 pessoas que leram um texto hoje. Elas leram um artigo novo, elas viram uma videoaula nova, elas escreveram um artigo novo. Elas, mais ainda, publicaram o seu artigo numa coletânea. Elas enviaram um artigo para uma revista acadêmica. Elas escreveram o anteprojeto de mestrado ou doutorado delas. Elas se inscreveram numa pós-graduação. Veja, você não fez nada. Pior ainda, ficou vendo a novela. Aí tem muito educador, muita educadora que a gente encontra pelos caminhos da vida que vive do nada. E fica reclamando que não é chamado para o melhor emprego, que gostaria de trabalhar naquela escola particular e não chamam ela. É óbvio que não, porque tem 300 pessoas mais qualificadas do que você que vive do nada. E eu não quero ser moralista. Eu estou dando uma dica de ouro. Você tem que ler, você tem que assistir videoaulas, você tem que dialogar, você tem que escrever.
Quais são os antídotos para isso? Se você está me vendo aqui pela primeira vez, se você está começando a pensar nisso pela primeira vez, é você escrever num papel o teu projeto de vida. Os ciclos de vida nas nossas vidas sempre levam de 4 a 5 anos. Então projeta o que você quer para os próximos 5 anos da tua vida. Tá? Porque essas mudanças que eu estou propondo aqui não acontecem do dia para a noite. Você tem que projetar, você tem que desenhar o teu projeto de vida. Eu aprendi isso lá na minha juventude, com 15, 16, 17 anos. Talvez eu seja um privilegiado nesse sentido, porque na Pastoral de Juventude, de onde eu transitei e devo muito da minha militância, dos meus saberes hoje, nós desenhávamos com os jovens, eu na minha juventude desenhei o meu projeto de vida. E a gente projetava 5 anos, 10 anos. Se você quer ser mestre, você tem que projetar 2 anos. Não dá para ser mestre fazendo um cursinho de 6 meses. Eu estou vendo mestrado, eu sei disso. São 2 anos de caminhada, de muita aula, muita leitura, muita escrita, muito esforço. Se você quer ser doutor ou doutora, são 4 anos de processo. Muita aula, muita leitura, muita escrita, muito esforço. Então essa aula na cozinha, talvez eu faça outra, para a gente falar de mais alimentos para nós educadores e educadoras, ela serve para dar essa dica para você. Você precisa se alimentar e evitar a televisão do nada, tá bem? Espero que você tenha gostado. Escreve aqui embaixo o que você está lendo, qual é que é o teu horizonte de 5 anos. Compartilha, isso cria compromisso quando você compartilha, tá? O que você está lendo e qual é que é o teu horizonte daqui 5 anos. E se você não tem nada disso, escreve, olha, eu aprendi hoje que eu preciso modelar o meu futuro para daqui 4 ou 5 anos, porque eu estava esperando as coisas acontecer, fazendo que nem meu avô dizia, né? Deixando o mês correr por 30 dias e torcendo para que alguma coisa legal acontecesse. Não vai rolar. Tá bem? Você precisa fazer o teu esforço pessoal para que as coisas comecem a se articular ao teu redor, porque as pessoas observam quem lê, tem interesse em quem lê, tem interesse em quem dialoga, porque no diálogo você expressa as tuas ideias e a tua maturidade profissional. Elas entendem que você, quando você publica um texto que você escreveu, que você tem desejo de avançar. E é esse tipo de profissional que as empresas querem, que as escolas querem, que as universidades querem, que os centros de mestrado e doutorado querem. Então esse é o bom caminho. Como é que eu sei disso? Porque eu vivo disso. Eu vivo assim, eu aprendi e as portas começaram a se abrir quando eu comecei a fazer isso que eu estou compartilhando com vocês. Não é nada mais, nada menos do que o que eu faço. Bem-vindos à minha cozinha. Um grande abraço. Força na luta!